Então, vamos lá. Vocês tinham aí 3 questões sobre o trovadorismo, né? Que foi o nosso tema da nossa última live. Então, quem lembra o que foi o trovadorismo? Por que trovadorismo? Quem lembra? Hein, gente? Pessoal, por que trovadorismo? Oi? A primeira escola literária? Isso, foi a primeira escola literária. Vocês lembram por que o nome trovadorismo? Por que o nome trovadorismo? Quem lembra? Hein, gente? O que A que nós gente não lembra, professora. Vocês não lembram? Meu Deus. Não. Vou ficar preocupada agora. Eu não lembro nem um pouquinho. Nem participei dessa aula, mano. Não sei nem que dia que foi. Também, morto Quem não saudade. participou, pessoal, no formulário, não sei se vocês viram, né? Eu postei o vídeo da aula, dessa aula. Essa aula, por isso que ela é gravada. Nós postamos depois no formulário. Bom, então, o trovadorismo, só para a gente retomar rapidinho, ele surgiu na França e ele tem esse nome devido aos trovadores, ou seja, os poetas que cantavam as cantigas. Quais eram as cantigas? Quem lembra? De amigo, de amor, não é? Isso, de amigo, de amor. Qual mais? Era Paixão, carne, né? De escárnio. Escárnio. romance. Não, não. Não Vamos tinha lá. romance? Cantiga de amor. É que de amor já entra na de romance, né, professor? E De escárnio. de escárnio. De amigo. De amigo. E qual é a outra? Professora, aquela que é quando o De amigo maldizer. gosta da mulher, mas não pode falar, é qual? De De amor amigo. também? É de amigo, né? Ah, tá. Isso. Maldizer. Alguém falou maldizer. Isso. Então, eu tenho essas 4 cantigas. Então, o trovadorismo, ele denominou-se esse nome devido aos trovadores que cantavam essas cantigas, que eram os poetas. Então, cada cantiga, ela tinha uma função, né? Então, o que eu percebi aqui? Na primeira questão aqui, a grande maioria acertou. Então, vocês podem ver aqui, vocês estão conseguindo ver, né? Senhora, não tô conseguindo ler, não. Tá escrito. Não está conseguindo? Ler, porque eu sou cega. Aqui, ó, 88,6% conseguiu acertar. Ou seja, de 79 respostas, 70 pessoas acertaram. Foram bem, né? Peraí, professora, rapidinho. Bia, Oi. você tá pelo celular, né? Sim. Tem como dar zoom na pra ver direitinho. Ai, consegui. Valeu. Na questão 2, vocês tinham que analisar a música e colocar a resposta correta aqui. Então, vejam o que pegou aqui, ó. Então, 19% acertou a questão A. Então, ou seja, 15% acertou. Todo mundo, pelo que eu vi aqui, a grande maioria foi na alternativa B, né? 49,4%.
16 pessoas na alternativa C e 9 pessoas na alternativa D. Professora, Oi. licença. O Giovanni, do primeiro A, tá falando que tá pedindo para entrar. Não apareceu o convite aqui. Não apareceu. Eu acho que... Pede para ele tentar de novo, por favor, Ele mandou Jamile. lá no grupo. Pede para ele tentar de novo, por favor. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu entendi o seguinte, vocês confundiram um pouquinho aí as características da cantiga de amigo e da cantiga de amor. Então, vamos lá. A cantiga de amigo, o eu lírico é o feminino. Lembram? O eu lírico é feminino, o tema é saudade. Lembram? E aí eu tenho a cantiga de amor, que o eu lírico, ele é masculino, certo? Então, a pergunta aqui era o seguinte, né, as alternativas. A música se enquadra nas cantigas de amigo, pois a mesma foi escrita por homem, mas o sentimento expressado é de mulher. Essa seria a resposta correta, porque eu estou falando de uma característica correta da cantiga de amigo. Aí vem aqui, ó. A música se enquadra nas cantigas de amor, pois a mesma foi escrita por homem, mas o sentimento expressado é de mulher. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino, não é feminino. Tá bom? Não esqueçam disso, ok? Na questão C, o verso eu me arrastei e te arranhei não enfatiza a submissão da mulher em relação ao esposo. Nada a ver. É uma alternativa aleatória, não tem nada a ver com o que foi pedido. Então está errado. Questão D. Na questão D, a música se enquadra na cantiga de amor, mas não foi escrita por mulheres. Está errado também. Ok? Então, Ô, professor, eu tô caindo toda hora da aula, não sei o que tá acontecendo, não. quem está caindo? Eu, Augusto, eu. Augusto? Será que não é sua net, Augusto? Eu já desliguei, liguei um monte de vezes o Wi-Fi, tá de boas. Pode ser, às vezes acontece de cair o sinal. Peraí. Eu vou desligar da tomada ali e já volto. Beleza. Então, pessoal, aqui nas respostas houve essa confusão, né? Vocês confundiram as características. Então, na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Tá bom? Tudo bem? Pessoal? Sim. Tá bom, então. Sim. Na outra questão, aqui nós temos a questão das figuras de linguagem, né? Então, vocês vejam aqui que a resposta correta é a A. Então, 33 alunos responderam corretamente, 41,8%. Essa é a resposta correta, né? Por que que é a gradação? A gradação, ela é uma figura de linguagem, qual é a função dela? Né? Ela expõe determinadas ideias de formas crescente ou decrescente, né? Por exemplo, dei um passo, apressei-me, corri. Então, eu tenho aqui uma ação que ela é o quê? Crescente, tá bom? E ela tem essa função. Por que que não pode ser eufemismo? Que é outra figura de linguagem. Qual é a função do eufemismo? Tá bom? Ele tem por função suavizar ou minimizar o peso de uma palavra. Então, por exemplo, se eu quero falar que uma pessoa morreu. Ah, a pessoa morreu. Se eu falar assim, é bem pesado, certo? Mas se eu falar assim, ah, fulano bateu as botas,
Por exemplo, eu estou minimizando. Isso chama-se eufemismo, ok? Então, não seria a resposta correta. Então, 32,9% respondeu isso, que seria eufemismo. Bom, pleonasmo. Pleonasmo é outra figura de linguagem também, que ela tem como função consistir o emprego de expressões redundantes, que nós, por exemplo, na nossa linguagem coloquial, nós falamos muito. Ah, eu vou subir lá em cima. Ah, eu vou descer lá embaixo. Isso é um pleonasmo, tá? Denominamos pleonasmo. Então, 8 alunos responderam que era pleonasmo. Por que que não pode ser antítese? Que é outra figura de linguagem também. Qual é a função dela? O que que a antítese faz? Ela expressa uma ideia oposta. Eu tenho uma ideia oposta aqui? Não, eu não tenho. Bom, então são as figuras de linguagens. Na próxima recuperação, eu estarei retomando com vocês figuras de linguagens, porque eu percebi também que vocês esqueceram as funções de cada um. Então, eu irei retomar novamente com vocês. Tá bom? Pessoal, tudo bem até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Hein, gente? Oi? Pessoal? Tudo bem até aqui? Sim. Sim, professora, sim. Então, Tom. Atividade 4, vocês iriam criar uma cantiga de amor ou de amigo, né? No caso, no nosso tempo atual, porque não tinha como eu pedir para vocês criarem uma poesia com o galego-português, né? Não tem nem como. Então, vocês iriam criar essa poesia com o nosso tempo atual. E aí, vocês iriam postar lá no Padlet, ok? Como eu disse anteriormente, quem fez está de parabéns, ficou muito bom mesmo as poesias de vocês. Depois eu irei postar no grupo, para que vocês possam ver como ficou. Então, parabéns para quem se prontificou, né, a fazer essa atividade. Ok, pessoal? Tudo bem, galera? Tudo. Outra coisa, galera. Seria bom vocês reverem o vídeo do trovadorismo, tá bom? É muito importante que vocês reconheçam as características de cada uma, tá? Porque vocês estão aí no ensino médio, obviamente irão prestar um vestibular, né, um Enem, e é o que pede, tá? É o que exige de vocês, tá bom? Depois eu irei postar no grupo novamente esse vídeo e fica aí para cada um, né? Para reflexão de cada um. Será que eu devo rever novamente, né? Tá bom? Então agora, pessoal, nós iremos aprender um pouquinho sobre 2 escolas literárias, ok? Vocês estão vendo, né, galera? Pessoal, vocês estão vendo? Não. Não? Não. E agora? Agora sim. Tá ok. Oi? Tô vendo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, nós aprendemos sobre o trovadorismo, que foi a nossa primeira escola literária, né, na era medieval.
né? Foi denominada assim devido aos nossos trovadores, nossos poetas, que naquela época eram chamados de trovadores, porque eles cantavam as cantigas. E aí, após esse período do trovadorismo, nós tivemos outras escolas literárias. E agora nós iremos iniciar com humanismo e classicismo. Ok? O humanismo, pessoal, ele foi um período de transição, tá? Na literatura. Ou seja, quando finalizou o trovadorismo, iniciou-se o humanismo. Só que ele não conseguiu ser uma escola literária, denominada como escola literária. Ele foi apenas um período de transição para o classicismo. Ok? Foi através do humanismo que iniciou-se o classicismo. E isso ficou, né, entre a Idade Média e o Renascimento. Tá bom? Por que Renascimento? Vocês irão ver quando vocês forem aprendendo aí sobre essas escolas. Lembrando, galera, que na época do trovadorismo e dessa transição do humanismo, o nosso país ainda não tinha sido descoberto, bom? Então, o Brasil ainda não tinha sido descoberto, ok? Então, aqui, o século XVI foi marcado pela desintegração do sistema feudal, que acompanha um grande surto de desenvolvimento econômico, sobretudo nos países da Europa Central. Este desenvolvimento econômico foi favorecido pelos descobrimentos portugueses e castelhanos. Esse desenvolvimento vai contribuir para a formação de um novo modo de vida burguês e da sua ideologia. Nasce assim uma nova era, o Renascimento. Então, nós aprendemos lá no trovadorismo sobre o feudalismo, um pouquinho sobre o feudal. O que era o feudalismo? Então, eu tinha lá a submissão do vassalo ao rei, lembram? Então, eu tinha os vassalos, que eram submissos aos reis, e aí o rei dava terras, né, dava emprego, em troca dessa submissão que eles tinham pelo rei. Assim como tinha os vassalos, que eram submissos aos reis, os vassalos também tinham servos que eram submissos a eles, e aí eles davam terras também em troca dessa submissão. Quando iniciou o humanismo, né, isso foi tendo uma desintegração, ou seja, foi acabando, né, foi finalizando. E aí foi entrando o mercantilismo, pessoal, né, que começa a aparecer, que são as várias práticas econômicas, né? E aí, nesse mesmo momento, começa-se o quê? Iniciar a formação dos burgos, ou seja, a burguesia, né? Uma nova classe social. Bom? E o que acontece? Lá no trovadorismo, vocês lembram que Deus era o centro de tudo, ou seja, o teocentrismo. Então, Deus era o centro de tudo. O que acontece quando inicia o humanismo? Isso muda, tá? Muda, eles não são mais teocentristas, agora eles são antropocentristas. É um nome bem estranho. O que seria isso? Agora, Deus é o centro. O homem é o centro de tudo agora. Bom, lá no trovadorismo, eu tinha o quê? O irracional, que é uma característica do trovadorismo. No humanismo, eu tenho o racionalismo. Bom, e aí, o que aconteceu? Eles resgataram isso lá dos gregos e romanos, né, na Idade Média, que foi adormecido e começou a ressurgir no humanismo.
Renascimento. O Renascimento apresentou uma viragem decisiva em relação às concepções medievais, opondo-se à concepção antropocêntrica. Relacionada com o humanismo, defende que o homem é o centro do universo, a concepção teocêntrica da Idade Média, que Deus é o centro de tudo. Então, vocês percebam aí a mudança, né, de uma escola literária para outra. Por isso que se chama-se o Renascimento. Bom, o Renascimento manifesta-se em diversas vertentes e vai alterar a sociedade do seu tempo a diversos níveis. A religião passa a ser concebida como ligação direta e pessoal do homem com Deus, deixando de ter como intermediário a igreja. Então, quem lembra lá das características do trovadorismo? A igreja que tinha o poder, lembram? Então, a igreja que tinha um poder, que comandava a cultura do povo, que o povo podia fazer ou não. Com o humanismo, houve esse renascimento. Então, a igreja já não tinha essa ligação direta com o homem. Ok? Preconiza a interpretação dos textos bíblicos e a própria religião, assim, dando-se origem à reforma protestante. Não sei se vocês já viram sobre isso na aula de história, sobre a reforma protestante. Alguém já viu? Sim. Sim? Que bom. Então, o que foi, pessoal, essa reforma protestante? Ela foi um movimento reformista cristão, né? Foi liderado por Martinho Lutero. Então, aí já começou essa separação, né, da questão da igreja, da religião, né? Porque antes quem dominava era a igreja católica, bom? Ela que possuía o poder. O ascetismo medieval é substituído pelas festas, pelos luxos palacianos e pela vida mundana. Ao nível da política, formaram-se estados modernos, os privilégios de sangue foram suprimidos, a justiça social passou a ser mais coerente e o sistema feudal caiu em desuso. O teatro autonomiza-se em relação à igreja, o palácio construído para o homem substitui a catedral, construída para Deus. Na arte passa a ser valorizada a antiguidade clássica ou greco-romana. Aí, galera, inicia o classicismo. Bom, como eu falei anteriormente para vocês, o humanismo ele foi um período de transição. Não durou muito. Então, a partir daí, nós temos o classicismo. Eu vou falar para vocês um pouco dos autores, né, que estavam à frente dessa escola literária. Alguém já ouviu falar do Gil Vicente? Alguém já ouviu falar? Eu não, professora. Não? Tá bom. Ele foi o primeiro grande... Não lembro o nome. Eu já ouvi ele falar. Dramaturgo, né? Oi? Repete para mim, por favor, que eu não ouvi. Ele é considerado o primeiro grande dramaturgo, não é? Isso mesmo. Ele foi muito importante, né, com essa questão do teatro, né, o gênero dramático, né, e aí começa a aparecer com força esse gênero dramático, né, com força total com a figura do Gil Vicente, isso mesmo. Né, ele foi uma figura muito importante na época, né, com o teatro português. Bom, ele trabalha duas modalidades de texto, né, o Gil Vicente, que é o auto e a farsa. Tá? Essas são as duas modalidades. O auto, as peças teatrais que ele faz possuem um fundo moralizante. Né? E a farsa, ela tem uma função de criticar,
né? Fazia uma crítica de costume, carregado de ironia, né? De deboche. Então, ele tem essas duas modalidades aí, né? Dessas peças teatrais que ele apresentava na época. Bom, nós temos também a poesia palaciana, que é do Garcia Rezende. Bom, o que acontecia lá no trovadorismo? Vocês lembram como que eu falei que como não tinha livros, que naquela época ainda era escasso essa questão de livros, eles faziam isso oralmente, né? Então, por isso das cantigas. E aí, o que aconteceu? Essa tradição, né, oral, dessas cantigas oral, ela não passou a ser mais comum, né, como era no trovadorismo. Agora, eu tinha essa poesia escrita, né? Eu tinha ela escrita, eu tinha esse registro por escrito, que foi o que mudou, tá bom? Então, a gente tem essa poesia chamada palaciana. Okay? E também nós temos as crônicas historiográficas, né? Que é feita por Fernão Lopes. Aqui, pessoal, a função dessas crônicas era narrar o dia a dia, o cotidiano, né, dos reis, das rainhas, dos príncipes, das princesas, daquelas pessoas que viviam na corte. Bom? Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês podem perguntar, vocês podem tá bom? Falar alguma coisa, se tiver dúvida também, tá bom? A aula é para ser participativa. Vamos fazer de conta que nós estamos na sala de aula. Tá bom? Ok, pessoal? Ok, ok. Participar. Ok. Em Sim, Portugal... professor. Oi? Nada, não. Em Portugal, o século XVI vai ser marcado por grandes linhas de força, uma influência estrangeira, contributos do Renascimento e outra relacionada com os descobrimentos e as novas realidades ultramarinas. Ultramarinas refere-se às viagens que eles faziam naquela época ainda pelo mar. Okay? Os descobrimentos portugueses irão contribuir para o largo desenvolvimento do espírito científico, da geografia, da cartografia, da astronomia, da biologia, bem como muitas outras áreas do saber. A assimilação do humanismo e do classicismo vai ser realizada com o apoio da coroa, tornando-se o Paço o principal foco de cultura. Paço aqui, pessoal, refere-se a palácio, tá bom? São os palácios, ok? O Renascimento também se faz sentir do ponto de vista social e econômico, assistindo-se progressivamente uma corrupção generalizada dos costumes. Então, como nós vimos lá no começo, eles começaram a apreciar a vida mundana, né? Então, aí começou-se a corrupção dos bons costumes, né, daquela época. No âmbito da arquitetura, também houveram manifestações, contudo sem muita importância, da arte greco-romana, uma vez de se adotar a arte renascentista em Portugal, esta foi substituída pela arte manuelina ou estilo manuelino. Então, o que eles fizeram, pessoal? Eles começaram nos grecos romanos, uma cultura, língua, das religiões dos gregos e dos romanos. E o que seria essa arte manuelina? Então, aqui vocês têm um desenho. Olha a forma como está o palácio. Então, vocês podem ver aí a forma desse palácio, a estrutura, como ele foi construído. Ok? A escultura, a arte, a decoração desse palácio, chamamos de arte manuelina, ou estilo manuelino. Ao nível da literatura, houve uma lenta assimilação das doutrinas do classicismo renascentista. Paralelamente, começa a surgir uma literatura de temática marítima, a literatura de viagens, onde se destacam os diários de bordo.
e também nesse contexto que favorecerá o aparecimento da epopeia portuguesa, Os Lusíadas, de Luís de Camões. Quem já ouviu falar do Luís de Camões? Quem já ouviu falar? Eu nunca De ouvi. quem, professora? Luís de Camões. Luís de Camões? Isso, Só o nome. Eu nunca. Ouvi o o nome só. nome. Ok. É claro, galera, tudo que é novo, né? Tudo que é novo, as pessoas, né? Algumas pessoas demoram para aceitar, costumam até se acostumar àquilo que é novo. Então, quando houve essa quebra do trovadorismo, algumas pessoas não queriam, né? Por isso que eles falam aqui que foi uma lenta assimilação. Então, eles tinham uma doutrina e eles não queriam mudar essa doutrina. Eles não queriam aquilo que era para eles era novo. Bom, então não esqueça, tá? O humanismo foi um período de transição. E aí é a partir daí que surge a escola literária classicismo. Nós iremos falar um pouco do Luís de Camões depois. Humanismo, início do século XV ao início do século XVI. Então, aqui foi o que eu falei com vocês, né? Surgem as crônicas. Bom, aqui são algumas pinturas, né? Leonardo da Vinci, Giotto, na literatura Dante Alighieri, Salvador Dalí. Então, são aqui alguns artistas que vocês também já conhecem. Olhem o desenho, galera. Lá no trovadorismo, eu tinha o teocentrismo, ou seja, eu tinha Deus como centro de tudo. No humanismo, já acontece o antropocentrismo. O homem, ele torna-se o centro de todas as preocupações, alcançando um nível de importância superior ao de Deus, como já foi referido. Sendo assim, o homem é visto como o polo central e são descobertas as suas infinitas capacidades. A cultura humanista vai, pouco a pouco, consolidando-se e os seus princípios são largamente difundidos. Então, vocês percebam aqui no desenho, eu vou explicar para vocês daqui a pouco o significado. Preconizar uma educação integral, que englobe o corpo, a mente e o espírito, que desenvolva não a memória, mas sim o raciocínio. No âmbito da religião, preconizar o regresso à pureza evangélica e permitir a livre crítica ao exame dos textos sagrados, como, por exemplo, a Bíblia. Então, vocês percebam aí já algumas mudanças que já iam ocorrendo, né, durante esse período de transição. Em matéria social, preconizar a escolha dos dirigentes segundo o seu mérito e prestação, e não segundo a sua origem étnica ou religiosa. Condenar a guerra e pregar a tolerância religiosa. Então, aqui, né, por isso que chama assim uma desintegração. Por quê? As pessoas já começam aí a não ser submissos só ao rei, né? Só olhar o que o rei faz, ou a igreja, o que a igreja pede. Então, aqui começa a se, né? Por isso que fala, a corrupção, né, dos bons costumes, por causa disso. Fazer renascer a arte, daí designarmos esta época como renascimento, pois os valores morais e sociais, bem como a religião e a arte, renasceram, baseando-se nos modelos grecos latinos. Então, eles pegaram, se inspiraram nos gregos e romanos, que estava lá adormecido na época do trovadorismo, na época medieval, e acordaram aí essa inspiração e começaram a se inspirar. Aqui é aquele desenho que eu mostrei para vocês. O número de ouro belo, a divina proporção. Desenho de Leonardo da Vinci, 1490, baseado no cálculo
do matemático romano Marcus Vitruvio, Polião, século I antes de Cristo. Tá? Aqui explicando a figura. Para a filosofia, a figura mostra mais do que as proporções perfeitas, pois está repleta de símbolos. A figura presente na obra está dentro de um círculo e de um quadrado. O círculo representa o divino, o quadrado representa o terreno, e uma das posições dos braços simboliza a cruz latina. Então, só voltando, ó, tá vendo? Ó, círculo, então aqui vocês têm o quadrado, né, e a posição dos braços. Principais autores. Francesco Petrarca, humanista italiano. Petrarca foi um dos mais importantes escritores humanistas. Dante Alighieri, Erasmo de Roterdã, Michel de Montaigne, Fernão Lopes do Vicente. São os principais. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tudo bem, professor. Sim. Tudo. Aham. Tá ok. Então, se eu estiver sendo rápida, vocês avisem, tá bom? Se estiver acelerada. O que aconteceu? Esse período de transição do humanismo acabou dando origem ao classicismo, né? Como o nome já diz, né, nós voltamos aí ao clássico, né? O século XV, ele traz o ser humano para o centro dos acontecimentos, relegando para segundo plano o Deus Todo-Poderoso do período medieval. Olha a diferença, perceberam? Classicismo. Então, o classicismo corresponde aos principais aspectos das teorias artísticas do Renascimento. De acordo com os princípios humanistas, é necessário latinizar a arte, considerando assim modelos artísticos da antiguidade clássica a expressão mais alta da arte. As principais concessões artísticas do classicismo são, nomeadamente, a arte é considerada verdadeira e pura, se tiver por base a imitação. Ou seja, por exemplo, reproduzir com fidelidade a sociedade ou a natureza, imitando ou servindo-se de inspiração dos modelos artísticos antigos, grecos romanos. Então, percebam aqui, nessa tela aqui, nesse desenho, olhem a figura, né? Olhem a forma dessas figuras. A arte verdadeira é equilibrada, um conteúdo rico numa forma perfeita. Este equilíbrio deve refletir um ideal de herói através do equilíbrio, razão e sentimento. A arte é considerada universal, pois seus princípios são válidos para todos os tempos e para todos os povos. O corpo do homem e o nu regressam à pintura e escultura, na sua exuberância, grandeza e beleza de formas, pois, segundo os humanistas, o homem é o valor mais alto que se pode imaginar, substituindo as estátuas de santos e outras esculturas religiosas. O canto gregoriano litúrgico deve substituir as antigas músicas de palácio que predominavam na Idade Média. Então, antes de eu passar para vocês os principais autores, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre essa escola, né? Então, aqui, uma das características do classicismo, né, além deles se inspirarem à cultura greco-romana, né, existia também o individualismo, tá? É uma da característica do classicismo. O hedonismo, né? O que é isso? É uma dedicação ao prazer como estilo de vida, né? Que eles denominam lá como vida mundana. O racionalismo, pessoal, vem com força total. Então, cai-se o irracional e entra o racionalismo, né? E o homem quer ocupar o seu lugar aí no centro de tudo. Bom, só que com essa volta dos clássicos, pessoal, o que acontece? Nós temos o gênero épico.
né? As grandes epopeias, ou seja, aquelas poesias extensas que narram as ações, né, de um herói, né, um lendário representado por uma coletividade, ou seja, aquele herói que salva o povo, né, que cuida do povo, que irá salvar o povo. Bom, e esse herói, pessoal, para eles, né, é um herói forte, valente, corajoso, né, que tem características que se destacam dos demais, características sobrenaturais, né? Vamos lá, os deuses gregos, por exemplo, né? Sempre voltado para o coletivo. Por que coletivo? O herói do povo, né? Ele é o herói do povo. Vamos dar um exemplo aí, Hércules, né? Que são os deuses, né? Os gregos. Alguns poetas, né? Principais, que é o Homero. Alguém já ouviu falar? Homero? Nunca ouvi Eu falar, não, não. professor. Já. Já. O Homero, ele foi um poeta épico e o autor de Ilíada, Odisseia. Já ouviram falar dessa obra, Odisseia? Também não. Também já ouvi falar assim. Isso. Eu já ouvi já, professor. Já ouviu? Tá bom. Ótimo. Então, o que que acontecia, pessoal? Na história de Ilíada, o Homero, ele fez uma referência sobre a Guerra de Troia. Acho que teve até um filme sobre isso, né? Guerra de Troia. Vocês conhecem um pouquinho a história, certo? Aham. O filme é bom, o filme é bom. Não. Isso, então, é isso mesmo, é baseado nessa Guerra de Troia. Já a Odisseia, ela tem como referência a volta de Ulisses para casa, né? Toda a dificuldade que ele teve para voltar para casa. Então, esse poeta épico, ele é autor dessas duas obras, né? E aí, pessoal, não podemos esquecer também que na época do classicismo, nós tínhamos alguns autores, no caso aqui nós temos o Shakespeare, vocês também conhecem, ok? Já ouviram falar? Né? Tem uma obra dele que chama Hamlet, que foi no final do século XVI para o século XVII. E o que acontece, pessoal? Nessa obra, ela traz temas de tragédias, né? O Shakespeare, ele traz temas de tragédia. Ele, na verdade, o Shakespeare, ele tem uma... Como é que eu posso dizer? Ele faz um teatro de uma forma peculiar, né? Que é um teatro com tragédias expostas mesmo, né? Ele expõe essas tragédias, né? O sofrimento do herói, que é diferente das tragédias clássicas, né? Porque esse sofrimento, eles não expõem esse sofrimento, né? O que esse herói, ele passa para poder salvar o seu povo? Eles não expõem, né, na tragédia clássica, mas o Shakespeare, ele faz isso. Então, nós colocamos que ele tem um teatro peculiar, né, renascentista, que chama-se um teatro elisabetano, tá? Porque, como eu falei para vocês, ele traz uma tragédia exposta desse herói, né, do que acontece com ele. E aí nós temos o Luís de Camões, ok? Que fez Os Lusíadas. O que acontece nessa obra? Aqui, pessoal, nessa obra, ele fala sobre a viagem de Vasco da Gama, tá bom? Em torno do Cabo da Boa Esperança. Então, essa viagem, ele pretende chegar às Índias, né? Para conquistar esse espírito que para eles é tão importante, né? Desbravar terras, encontrar terras, tá bom? E o que acontece? Algo que é bem interessante, né? Porque quando o nosso país foi descoberto, ele pensou que ele tinha encontrado as Índias, né?
Por isso o nome dos índios, né? Hoje denominados índios. Naquela época ele descobriu o Brasil, mas achava que tinha encontrado as Índias, porque na verdade era o que eles queriam, né? Queriam chegar às Índias. Tá bom, pessoal? Tudo bem, galera? Oi. Uma pergunta meio fora do contexto. Por que que eles queriam chegar nas Índias? Naquela época, eles começaram a fazer viagens ultramarinas, né? E o que acontece? Se você conseguisse, por exemplo, desbravar terras, né? Você é daquele lugar, entendeu? Você que dominava aquele lugar. E eles queriam ir chegar às Índias, primeiro, para que eles pudessem dominar e desbravar essa terra. De repente, lógico, chega lá, já tem algumas pessoas que pertencem àquele lugar. O que eles faziam? Né? Eles desbravavam aquela terra influenciando as pessoas, entendeu? Então, naquela época acontecia dessa forma. Então, quanto mais eles desbravavam também, melhor era o poder econômico deles também. Tá bom? Eles queriam muito recursos naturais, né, professora? Sim, sim, com certeza. Esse era Obrigada, professora. uma das maiores Nada. motivações deles. Sim, com certeza. E aí, o que acontecia, pessoal? Nosso país já tinha sido descoberto, certo? Já tinham descobrido o Brasil. Enquanto em Portugal nós chamamos a escola literária de classicismo, aqui no Brasil era chamado de quinhentismo, né? Enquanto lá em Portugal ocorria o classicismo, aqui no Brasil ocorria o quinhentismo. Só que o quinhentismo nós iremos ver em uma próxima aula, tá bom? Aí eu irei passar para vocês sobre isso. Ok? Ok. Aqui são os principais escritores do classicismo em Portugal e suas principais, né? Suas obras principais. Luís Vaz de Camões, Francisco de Sá Miranda, Fernão Mendes Pinto, Bernardino Ribeiro e Antônio Ferreira. Quando a gente fala autores principais, são aqueles autores que influenciaram, né, que trouxeram essa nova cultura, essa nova doutrina e foram influenciando os demais. Por isso que nós chamamos eles dos principais escritores, ok? Que deram início a essas doutrinas, essas escolas literárias, ok? Tudo bem, galera? Tudo, professora. Alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Até agora nenhum. Então, vamos lá. Vou fazer a chamada.